iniciar. Aqui, ó, tô aqui. Olá, olá, bom dia. Bom dia, Bom bem-vindo dia. ao Dia. Museu de Videogames e Consoles. Você vai pagar uma passagem? É, Tá, Sem eu. conto. Aqui meu documento e os R$ 100 aqui. Deixa eu ver. é verídico? É verídico, é verídico. Velho, é verídico. É verídico. É verídico? Deixa eu ver. Verídico, verídico. Ô, velho, você pegou! Tá, Mas vamos você lá. tem Foi mentira mal, assim, velho. é verídico, é verídico, é verídico. É verídico? Ok. É verídico, tá seu Pode documento lá. entrar. Tá, muito E obrigado. vamos. Nós Por seremos qual seus parte você guias aqui. quer. Calma Por aí. qual parte você quer começar? Da esquerda. Consoles portáteis ou os videogames? Ah, os Os videogames eu quero jogos. deixar por último. Vamos deixar no. Vamos ir pros. Essa parte aqui. Beleza, venha comigo, Nos companheiro. acompanhe, senhor. Bom, Eba. aqui começa pelo Nintendinho, o clássico primeiro, onde vem você deve conhecer, né? O Mario Bros, o clássico, revolucionário. Uhum. Ele foi o primeiro videogame de mesa principal que chegou, tipo, a vender bem no mundo, o que realmente revolucionou. Ele tinha apenas 8 bits, incríveis 8 bits, Caramba. muito pouco, mas pra época era incrível. Ele lançou em 1991 tipo, ficou vendendo até mais ou menos 1990 por aí, até vir suas melhorias, né? Tipo, Teve muitos jogos icônicos como Super Mario Bros, o clássico, Uhum. Zelda, o primeiro, quem não conhece Zelda, né? Né, pois é. Duck Hunt, até teve Donkey Kong nele. E você cresceu nos anos 80, você realmente jogou um desse aí. Que interessante. Bom, depois aí, mas na partindo era dos dos anos 90 a gente vem 80. pro Super Nintendo, que é aí onde os videogames começam a realmente ter visibilidade, junto com o Mega Drive, que foi seu rival de lado a lado, com a famosa Sega e a Sonic, quem não Uhum. conhece Sonic. Surgindo também a Conheço. primeira batalha, a primeira batalha das marcas entre a É, famosa Mario versus Sonic. primeira batalha de console, Sega e Nintendo, Isso. Mario e Sonic, né? Quem não conhece dessa história tão icônica, né? Foi. Pois Bom, é. Exatamente. aqui a gente começa a entrar na era do 3D, o Nintendo Uau. 64, quem não conhece, e o PlayStation, que foi onde a Sega deu uma E decaída quando se caída. ganha os consoles e jogos, né? E a Nintendo prevaleceu, e com isso Só chegou a PlayStation no mercado. Que no começo eles iam fazer uma parceria, eles iam lançar um console junto, mas no meio do processo eles se separaram e eles viraram rivais, e até hoje são, né? é. Porém, o PlayStation vendeu mais que o Nintendo 64, pois o formato era mais compacto e o E introduziu controle a tecnologia de DVDs, que na época era algo era. revolucionário. Uau. E a Nintendo continuou com as fitas em cartucho, que decaiu um Uhum, pouco a venda do Nintendo 64, mas vendeu bem também. Incrível. uhum. E aí É, depois disso a gente começa a entrar bem na era 3D, tipo, aqui ali era o começo, aqui é onde começa a ficar bom mesmo. Então, o Nintendo GameCube, que apesar de ser um console muito amado hoje em dia e ter sido um console muito bom, ele não vendeu muito, e de lado dele, né? Quem não conhece, melhor, maioral, console mais vendido da história de todos, Uhum. o e PlayStation quem não 2. comprou jogos 2 por 10, 3 por 10, Ah, ir na É, feirinha comprar, né? Quem não né, é. conhece? e naquele camelô lá. Uhum. Mas E aqui apesar de. Peraí, fala. o GameCube ele foi um console amado por porém ele tinha uma tecnologia que, digamos, era muito avançada para o tempo. O controle era confortável de jogar, mas os DVDs que ele usava eram DVDs micro. Eles eram menores. Ou seja, era bem difícil de piratear. Era bem Coisa que difícil no de PlayStation 2 piratear. era a coisa mais fácil do mundo. É, E também o PlayStation 2 podia ler filme, que também serviu de desculpa para os filhos pedirem para o pai comprar o PlayStation Uhum. 2. real. Nessa era não tem muito pra falar em questão de revolução, porque é tipo, é onde começa a A partir dos anos 2000, eles lançaram um console lá, o Dreamcast, que não vingou muito, né? Sega Porque ele é Dreamcast. tava. a Sega. Na É, verdade, o Dreamcast é do final dos anos 90, mas ele não não deu muito, vingou muito. não vendeu muito. Verdade. Bom, com isso a gente O vem PlayStation 2 foi o mais pro videogame meio dos mais anos vendido. 2000.
O PlayStation 2 foi o videogame mais vendido de todos. Uhum. Exatamente. E com isso a gente veio para o meio dos anos 2000, com o Nintendo Wii, e o Xbox 360 e o PlayStation 3, que é onde agora entra a Microsoft na batalha e E, começa a maior rivalidade entre os três, né? na Famosa verdade, Uhum. na verdade, a Nintendo pretende seguir um caminho diferente, pois o Wii é, foi revolucionário, pois ele usava uns controles que pareciam um controle de TV que você usava para poder jogar com com sensores de movimento, sensores de movimento. E o Xbox 360, quando lançou, ele tinha um problema, que eram as luzes da morte. E Ah, famosa. a então. famosa luz da morte. E aí, PlayStation 3 vingou, mas não vingou de começo, deu um trabalho, pois É, ocorreu a vazamento de dados da PSN e e, e o povo não tava preferindo mais o PlayStation 2 do que o PlayStation 3, mas no final os dois venderam muito bem. e apesar do o Nintendo Wii ser facilmente o mais fraco dos três, ele foi o que mais vendeu e até hoje é um dos consoles mais vendidos da história. Mais amados por todos. Uhum, eu tinha um Wii. Eu também E já o tive Wii um Wii. U, Também já o tive um Wii U, Wii. apesar de ter sido um ótimo console, ele foi muito mal publicado, o marketing dele foi horrível, e ele é o console da Nintendo que menos vendeu, apesar de ter sido um bom console, E tipo, muito revolucionário. E teoricamente era um bom console, mas na prática ele foi muito fracassado. No, Um pouco coitado. triste, eu gosto muito do Wii U. Eu também, eu tenho um Wii U. Ele realmente é Oh, muito bom. bom, e tem. agora Ok, agora você quer ir pros jogos ou pros consoles portáteis? Vamos para os consoles portáteis. beleza. Beleza. Vamos lá, meus caros. Vamos começando aqui com o clássico. Esse não é tão conhecido assim. Game no Meu O pai Boy. tem Game esse. Watch, ele na verdade apareceu antes do Nintendinho. Ele foi o primeiro console da Nintendo. Ele era muito parecido com aqueles videogames pirateados que você vê, tipo, em tipo, feirinha, sabe? Que as imagens, tipo, dá pra ver no 8 fundo. bit, quase tudo quadriculado. É, tipo, tem dois botões e, tipo, são basicamente frames mudando só. Ele não vendeu muito, ele não foi muito popular, mas ele hoje em dia é bem conhecido porque a Ele deu Nintendo decidiu adicionar o personagem do Game Watch na franquia de Super Smash Bros. Uma referência ao legado deles. Você provavelmente deve conhecer. Hum, Meu pai teve um desse. uau. Bom, com isso a gente realmente começa a entrar na área dos revolucionários com o Game Boy. Quem não conhece o Game Boy, né? Ele também, até hoje em dia, é um dos consoles mais vendidos da história, apesar de não parecer. Na época ele foi muito vendido, todo mundo queria um. Ele deu início a muitas franquias de jogos bem conhecidas como Tetris, que Tetris é o segundo jogo mais vendido da história. Hum, Kirby é uma franquia da Nintendo bem conhecida. E Pokémon, que é a franquia mais rica da história. meu Deus. Uma franquia Mas de. É, uma franquia. Tipo, não é uma empresa, uma franquia. é, que cada um pode fazer qualquer coisa, mas usando o nome. Uhum. E o Impressionante. Game Bom, Boy foi uma febre na época. e foi. Ele era um portátil meio quadriculado, parecia tipo um celular, tipo um Nokia, só que bem maior, tipo, parecia um tijolo mesmo. Hum, Ele era. Tinha uma capacidade parecida com o Nintendo clássico, só que não chegava exatamente nesse nível. Mas pra época era, tipo, de cair os olhos. impressionante. Bom, com isso a gente vem pro Game Boy Color, Olha que foi que apesar lançado. de ter chego quase 10 anos depois do lançamento do original, não mudou muita coisa. Ele era basicamente o mesmo console, só que um pouco menor, tipo, otimizado o hardware dele. E ele tinha algumas cores, não era todas, porque na época ainda estavam fazendo os bagulho. É, Mas 98 é ele um foi pouco. um update muito bom, mas ele também não foi tão revolucionário assim. Ele é só basicamente, em resumo, o Game Boy, só que Com cor. melhorado, em resumo. É, É. com cor.
E menor. Aí agora a gente tem um pulo bem grande pro Game Boy Advanced, onde a gente Advance. Advanced, tanto faz. Aí eu tô falando português. Aqui é onde a gente Não. realmente começa a ver os consoles portáteis ficarem, tipo, de lado a lado com os de mesa. Porque o console, o Game Boy Advanced, ele conseguia ser mais forte que o Super Nintendo. Tipo, lançou alguns anos depois só. Pra época foi um pulo enorme. E até hoje ele é um dos consoles portáteis mais amados, assim. Falando em console portátil amado, a gente vem pro. Peraí, Nintendo 3DS. pera. 3DS. Na verdade, Cadê o 10? Eu tinha colocado o 10 pra aqui. Não tá. É. esse Nintendo aqui, ele foi lançado basicamente como uma revolução no mercado de games portáteis, pois ele apresentava duas telas, em cima e embaixo, e um hardware até que um hardware potente, e ele também tinha a presença de uma caneta, que você podia fazer as atividades É, Ele, do ele foi o jogo. primeiro console portátil a ter capacidade de rodar jogos 3D. Na época isso foi Exatamente. incrível. E ele também é um dos consoles mais vendidos da história. Dá pra E ver que também é portátil mais faz sucesso, né? Porque com os portáteis você pode andar na rua com isso. é, Uhum. pô, Pode levar pra qualquer lugar. só tomar cuidado pra não Bom, ser com isso a gente vem pro 3DS, que foi a continuação do DS, que veio na época mais ou menos do Wii U. E ele foi o primeiro console portátil a, tipo, ter um 3D parecido com os de console. Eles tinham uns gráficos muito bons para um portátil. E ele foi. Tipo, ele não foi tão vendido quanto um DS, mas ele foi bem amado. E vendeu bem, assim, principalmente pra época que tava com o Wii U, que. ele não O tava Wii U, meu vendendo Deus. bem. É, Ele fazia foi o meio quê? que uma salvação da Nintendo. Depois de E um tempo, eles vamos ficaram sem portátil. E e com isso, eles fizeram o provavelmente uma das Nintendo coisas mais Switch. revolucionárias da indústria. O Nintendo Nintendo Switch, o primeiro híbrido entre um console de mesa e portátil, que Switch. também é um dos consoles mais vendidos da história, e ele tá vendendo até hoje, e ainda tá E, lançando o jogo. e ele também é apresentado em três versões: o Switch normal, o Switch Lite e o Switch OLED. No caso, o Switch normal ele é o híbrido, né, normal. O OLED, que é Uhum. uma versão maior do Switch, e Com uma tela o melhor. Uhum. uma tela melhor. E o Lite é basicamente só um videogame portátil do Switch, só isso. É como se fosse o Switch só portátil, e ele também é um pouco menor pra ficar mais fácil de levar pros lugares. Entendi. Exato. Agora vamos para a última estação. Bora, Uhum. Próxima estação Os dos jogos, jogos. os The jogos mais Game. icônicos de todos. Sim. Aqui Então, não tem muito o que explicar, porque acho É que ele se só explica jogo. por si mesmo. o Então aqui você Pong. pode ver, tipo, a linha temporal dos jogos. Dá pra ver bem bastante a mudança entre cada um, tipo, como foi evoluindo. Exatamente. Tipo, os gráficos, os estilos, os Uhum. conceitos, a jogabilidade, Uhum. tudo. Então, vamos começar pelo primeiro videogame aqui, que é o Pong. Pong. Ó, Que o foi Bom, Pong foi feito por dois cientistas que foi só um experimento entre eles. Ele nem foi, tipo, programado pra ser usado de um jogo. Foi só, tipo, um testezinho pra eles passarem o tempo. Uhum. Não tem muito o que falar sobre ele. É. dá pra ver que ele foi do que começou inteiro, que já tem basicamente 52 anos já, né? Pac-Man foi basicamente a introdução aos jogos de arcade, que na época era o que bombava. E, meu Deus, foi uma febre. Todo mundo se juntava pra jogar Pac-Man. O famoso Teve começo. até filmes sobre Donkey Kong. Basicamente a mesma história. Eles vieram lado a lado. Só que Donkey Kong também lançou pra consoles, apesar de ser predominante de arcades. Ele foi o jogo que também introduziu o Mario, né? Uhum. O Que na época não era o Mario, mas Mario. Chama, Era chamava era o Jumpman. Jumpman. Uhum. Tem o Pac-Man aqui. Não, Pac-Man E aqui aqui. temos o maior, o meu mais amado,
The Legends of Zelda, que foi o primeiro jogo de mundo aberto. Ele basicamente deixava livre pra você fazer o que você quiser nesse mundo. Você podia fazer qualquer, tipo, missão na ordem que você quisesse. E era, tipo, mágico pra uma criança você só entrar no mundo, poder andar pra onde você quisesse e ir explorando. Nice, nice. Agora temos. Tetris, apesar de ser um jogo muito simples, ele foi muito vendido e lançou pro Game Boy, então ele realmente era bem simples. Mas até hoje é um jogo bem jogado. Agora Temos o Mario maior. Bros. Agora o maior de todos. O maior Uhum. mais The O conhecido. jogo, Mr. o Video jogo Game que Man é himself. colocado literalmente em todo console chinês, Super Mario Bros. Primeiro jogo de plataforma. E acho que foi o jogo mais vendido do Super Nintendo. Hum, Aqui Próximo. nós temos o Sonic the Hedgehog, que é uma das franquias mais famosas de todas. Uhum. Foi o primeiro Filme, a ficar de lado a lado com o o Mario, que até Mario. então era o único, tipo, maioral do mercado. E ele tinha uma premissa. Ele basicamente pegava a premissa de Mario Bros. De ser um jogo de plataforma, e ele adicionava física Fireball. e velocidade nele. Assim você tinha que usar o seu, tipo, mapa mesmo pra você poder pegar velocidade. Tipo, ou seja, se você jogasse bem, você seria meio que recompensado por isso, por saber usar bem as mecânicas. Era bem Além, interessante, pra época foi bem revolucionário. Uau. e também não pode se esquecer que também tinha que salvar os bichinhos e também derrotar os robôs do Eggman, né? Eggman. Uhum. Eggman. Ou Robotnik. É, Depende se você nasceu no Japão ou nos Estados Unidos. é, Mortal Kombat não foi o primeiro, mas foi o mais conhecido e o mais revolucionário jogo de luta. Também sendo de arcade, mas também lançando pra consoles. Até Bravo. hoje, é uma franquia que segue e lança jogos. Pessoal. Hoje estando no 12º jogo. que É 17, uma franquia, 17º, eu acho. São 7. uma Bom, franquia bem grande. enfim. Donkey Kong Crash foi o primeiro mascote da PlayStation, na época do primeiro PlayStation. Ele foi o primeiro a ser introduzido direto no 3D, onde os outros Ele, foram introduzidos Caramba. com pixels. Caramba. aqui nós temos, que jogo será, né? Minecraft, onde a gente Minecraft. tá agora. É o que a Aí gente nós, O está. jogo, Simplesmente. o jogo mais vendido de todos os tempos, não tem nenhum acima dele. e Uhum. também é o jogo que tem mais mods de todos os tempos. Uhum. E apesar de ser feito por uma pessoa só no começo, hoje ele foi comprado pela Microsoft e é uma das maiores empresas de todas. É, ó. E Ago- aqui é onde a gente vê o começo de jogos indies, ou seja, não eram apenas empresas grandes que podiam fazer. Minecraft e Five Nights at Freddy's começaram a trend dos jogos indies, onde jogos pararam de ser feitos apenas por empresas grandes e milionárias e podia ser feito por qualquer um que tivesse experiência e à vontade, podendo Exatamente. colocar suas próprias ideias e seu amor nos jogos. Uhum. E aí isso prova que não precisa ser grande para criar jogos espetaculares. Pois é. Uhum. Basta Pois é. talento. Acab... Eu sei que a gente não colocou aqui, mas eu queria dar algumas menções honrosas de jogos, como Hollow Knight, Undertale, The Legend of Zelda Breath of the Wild e Laranja. Rayman. Rayman. Esses jogos, Rayman Legends. recomendo. Rayman Legends. Aham. E São Jogos muito bons. menções Ori, honrosas. essa foi. Ori também. Ok. Essa foi a nossa Nossa apresentação. apresentação. Nossa apresentação, o turismo. Espero que tenham gostado. Obrigado por deixarem jogar Minecraft Obrigado. de trabalho, professor. Eba. Ok. Obrigado. Falou. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, Obrigado, tchau. falou. Tchau, tchau. Obrigado.